do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, pessoal, sejam bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, Otomista. Hoje é terça-feira, logo é dia de terça agiológica. E o santo que eu escolhi para falar no dia de hoje trata-se do grande São João Paulo II. Ele que foi o 264º Papa e detentor do terceiro papado mais longo da história, atrás apenas de Pio IX e de São Pedro. Ele foi o padroeiro da juventude devido à sua luta pela evangelização dos jovens do mundo inteiro. E claro, eu preciso destacar aqui que ele também é o padroeiro do meu time de coração, o Fluminense. Só que São João Paulo II não nasceu com esse nome. Na verdade, seu nome de batismo é Karol Joseph Wojtyła e ele nasceu em 18 de maio de 1920, filho de um oficial do exército polonês e de uma dona de casa. Ele era o mais novo de 3 irmãos e, como é tradicional na Polônia, ele foi criado em uma família católica, já que a Polônia é o país com mais católico por proporção. O Brasil ele é o mais católico do mundo no quesito de quantidade, mas a Polônia é por proporção. E ele foi batizado ainda bebê. E a mãe dele, ela tinha uma saúde bastante frágil. E graças a isso, quando ela ficou grávida, ela foi recomendada para não parir o próprio filho. Só que mesmo assim, ela pariu e Karol nasceu com uma saúde boa e não prejudicou sua mãe. Porém, ainda assim, a mãe dele faleceu quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E isso o fez se aproximar do seu irmão, que era 14 anos mais velho que ele, e passou a ver ele agora como a sua figura paterna, já que ele tinha pouco contato com o pai devido ao serviço militar do mesmo. E o irmão de Karol era médico, e graças a isso ele acabou morrendo porque ele acabou sendo infectado por escarlatina quando Karol era ainda adolescente. E graças a isso ele teve que ser cuidado exclusivamente pelo pai, mesmo que isso fosse muito difícil para o mesmo. E Karol ele teve contato com uma comunidade judia e também passou a se interessar por futebol nesse período. Ele começou a jogar como goleiro no time local e ele nutriu uma paixão por esse esporte por toda a vida dele. Ele e o pai se mudaram para Cracóvia em 1938, onde Karol entrou na universidade quando ele tinha 18 anos. E ele passou a estudar filologia. E o interesse que ele tinha pelas línguas sempre foi muito grande, tanto que em sua vida ele chegou a aprender 12 idiomas diferentes. E nesse tempo ele também se dedicou ao teatro e teve que servir por um tempo ao exército, devido ao alistamento obrigatório, embora ele tenha se recusado a dar um único tiro, o que fez ele servir na liga acadêmica, longe das atividades bélicas e físicas. Porém, foi em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, que os militares alemães fecharam a universidade com o início da guerra, após a invasão na Polônia, e o seu outro irmão já havia falecido nesse período, e Karol se viu obrigado a trabalhar como mensageiro para um restaurante e também operário em uma mina de calcário, para evitar ser deportado para a Alemanha. E em 1941, seu pai morreu de um ataque cardíaco, fazendo Karol ser o último membro da família, o que fez ele 40 anos depois dizer que aos 20 anos já havia perdido todos aqueles que ele amava. Ele então acabou entrando em uma profunda depressão, sem rumo e desesperado, e ainda por cima com o medo constante da guerra e com a sensação de luto e solidão. Porém, foi graças a isso que, nessa época, ele se voltou completamente a Deus. Ele passou a se dedicar especialmente à oração do Santo Rosário, no qual ele sempre nutriu uma profunda devoção. Ele encontrou seu consolo na fé, e de repente uma chama acendeu dentro dele, que era a chama da vocação religiosa. Ele passou a considerar seriamente em tornar-se padre e espalhar o evangelho a todos, especialmente aqueles que estavam sofrendo como ele havia sofrido. Foi então que em 1942 ele entrou no seminário, que estava em pedaços e com pouquíssimos seminaristas devido à guerra. Mas lá, Karol se aprofundou em teologia e filosofia e entrou ainda mais em profundidade de contato com Deus.
Em 1944, após ele ser atropelado por um caminhão de um oficial alemão e sobreviver, ele teve certeza absoluta de que Deus queria o manter vivo, pois tinha grandes planos para ele. E nas 2 semanas que ele passou internado, ele dedicou-se inteiramente à oração e leitura, aumentando seu amor por Nosso Senhor Jesus Cristo e pela Santíssima Virgem Maria. E os alemães só fugiram da cidade dele em 1945 e, logo após isso, o seminário ele se viu reanimado e com mais seminaristas. E nesse período, Carroll, enquanto eles estavam andando em uma outra cidade vizinha, ele encontrou uma garota desmaiada em uma linha de trem e acabou a levando nas costas até a cidade dele, que era Cracóvia. E ele a acolheu no seminário e acabou descobrindo que era uma garota judia de 14 anos que havia sobrevivido ao Holocausto. E de início, o próprio seminário não queria cuidar da garota porque achavam que não tinha recursos o suficiente para isso. Mas Carroll acabou insistindo e ele próprio cuidou dela como se fosse sua irmã mais nova. E também ele incentivou o seminário e os outros seminaristas a também irem atrás das pessoas que haviam sofrido com a guerra e perdido tudo, para também os acolher. E graças a isso, Carroll começou um movimento dentro do próprio seminário e vários judeus que haviam sobrevivido ao campo de concentração passaram a ser acolhidos pelos mesmos. E o seminário acabou, então, recebendo bastante pessoas nesse período, que fortaleceu a amizade entre os católicos e os judeus. Ele foi ordenado padre em 1946 e no dia seguinte da sua ordenação, ele celebrou sua primeira missa. E após isso, ele entrou na Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, que fica em Roma, onde ele se formou em teologia e logo depois obteve seu doutorado, também em teologia. Ele voltou para a Polônia em 1948, onde passou a dedicar-se inteiramente à celebração das missas e das confissões. E o seu hábito de beijar o chão ao chegar em um novo território foi criado nessa época, e isso mais tarde se tornou sua marca registrada. Em 1949, ele foi transferido de paróquia, e nesse ano ele criou um pequeno grupo de jovens católicos, que tinha como objetivo discutir os assuntos teológicos, filosóficos e também ajudar os doentes nos hospitais. O grupo acabou crescendo tanto que em 3 anos já tinha mais de 200 jovens, fazendo Carroll ganhar fama como um padre muito querido, amigável e inteligente. Em 1954, ele obteve seu segundo doutorado, agora em filosofia, e então ele logo passou a lecionar nas universidades e escrever seus próprios textos, sempre, acima de tudo, defendendo a fé católica e unindo ela com a filosofia. Ao mesmo tempo em que ele era conhecido como um grande intelectual, ele também era conhecido pela sua simpatia e aproximação com os mais necessitados. Ele sempre incentivava os mais jovens a ajudarem, quem estava passando por necessidade. Também ele fazia visitas frequentes nos hospitais para ajudar os doentes. E o governo da Polônia, na época, era regido pelos socialistas, com o partido chamado Solidariedade. E graças a isso, os religiosos sofriam muitas privações e dificuldades, especialmente Carroll, devido à sua popularidade. Porém, pelo fato de ter aproximado muitos jovens da fé, o marxismo era pouco a pouco abandonado pelos jovens poloneses e cada vez mais a popularidade do governo reduzia. E o famoso livro Amor e Responsabilidade, escrito por São João Paulo II, é uma das principais responsáveis pela desilusão dos poloneses com o comunismo, já que nele São João Paulo II fala da importância não da mudança política, mas da mudança espiritual. Em 1957, ele foi elevado a bispo, com apenas 38 anos, sendo o mais jovem bispo da Polônia na época. Em 1962, o arcebispo de Cracóvia faleceu e Carroll serviu como vigário capitular, enquanto escolhiam um novo arcebispo. E nesse mesmo ano ele participou do Concílio do Vaticano II, escrevendo um dos textos mais importantes do concílio, que era o referente à liberdade religiosa.
E graças a isso, em 1954, ele foi elevado a arcebispo de Cracóvia. E 3 anos depois, ele foi elevado a cardeal. E no mesmo ano que ele foi feito cardeal, ele escreveu um dos textos mais importantes da história da igreja contra o aborto e contra o controle de natalidade. E por ele conhecer muito bem o pensamento antirreligioso por parte dos comunistas, ele foi considerado um grande inimigo do mesmo, sempre mostrando em seus escritos o lado sombrio de tal movimento e mostrando sempre a impossibilidade de um católico ser comunista. Em 1977, ele abriu a Igreja Nossa Senhora Rainha da Polônia, após passar 20 anos tentando inaugurá-la, mas sempre sendo impedido pelo governo. E o lugar passou a ser visto como um templo contra o comunismo. E por anos, ele, mesmo como Papa, foi proibido de ir àquela igreja. Só que alguns anos mais tarde, ele conseguiu ir lá com mais de 300 mil fiéis. E um ano depois dele abrir a igreja, em 1978, o Papa Paulo VI morreu, ocorrendo então uma votação entre os cardeais para escolher um novo Papa. Carroll votou em João Paulo I, que foi eleito, mas ele foi Papa por apenas 33 dias, por ter infelizmente falecido. E então uma nova votação ocorreu e um dos cardeais escolhidos para concorrer foi o próprio Carroll, que na época tinha 58 anos de idade. E então, no dia 16 de outubro de 1978, a fumaça do Vaticano apareceu diante de todos e então o mundo esperava ansiosamente pela anunciação do novo Papa. E era então o bispo mais querido da Polônia e considerado muito jovem para os padrões papais. Ele, o próprio Carroll, que foi eleito com 99 dos 111 votos. E ele escolheu o nome João Paulo II em homenagem ao seu antecessor. Ele adotou o lema Todo Teu, para mostrar que ele pretendia ser um papa totalmente entregue a Cristo, Maria e São José. E não tinha como eles terem escolhido uma pessoa melhor do que João Paulo II para ocupar a cadeira de São Pedro. Afinal, como todos nós sabemos, para cada época existe um certo tipo de papa, e a época perfeita para São João Paulo II ocupar a sua função de papa era sem dúvida a época que ele foi escolhido para ser, os anos 70, 80, 90 e início dos anos 2000. O que leva ele a ser considerado um dos melhores papas de todos os tempos. Mas talvez isso nunca tivesse acontecido se em 1981 ele tivesse falecido. Sabe por quê? Porque no dia 13 de maio de 1981, ele foi atingido por 3 tiros na Praça São Pedro, enquanto cumprimentava cerca de 10 mil fiéis. Ele foi atingido no abdômen, braço e mão esquerda por um terrorista chamado Mehmet Ali Agca, que era um membro do grupo fascista Lobos Cinzentos, e ele já havia sido condenado à pena de morte por um assassinato na Turquia, só que ele fugiu antes da sentença. E quando ele chegou na Itália, ele já tinha a intenção de matar o Papa, e deu no que deu. São João Paulo II foi levado imediatamente ao hospital e lá ele ficou internado por 22 dias e Mehmet foi condenado à prisão perpétua. Enquanto ele estava no hospital, ele manteve contato com os fiéis do mundo inteiro através do rádio, no qual toda noite ele rezava o Santo Terço e em um dos dias ele disse para que todos rezassem pelo homem que tentou o matar e disse que já havia o perdoado. Tanto que em 1983 o Papa o visitou na prisão. E o encontro foi tão forte que Mehmet mudou imediatamente, se converteu e foi solto em 2010, continuando vivo até hoje e longe de qualquer crime. Tanto que foi documentado há alguns anos atrás a sua visita ao Vaticano e também o ato de que ele deixou flores no túmulo de São João Paulo II. E por toda a década de 80 e 90, São João Paulo II focou exclusivamente na evangelização das nações, viajando para mais de 100 países diferentes, mas dando foco naqueles que estavam longe da fé. E nessas viagens ele sofreu grandes riscos, por ir a lugares onde os cristãos eram muito perseguidos, como em alguns países da África e da Ásia.
e ele influenciou na redemocratização de alguns países, defendendo em todos eles a liberdade, a paz e a fé. Quando na Polônia, seu país natal, foi retomada a democracia e o comunismo foi oficialmente proibido, João Paulo II foi apontado como o principal responsável por essa mudança. Tudo isso fez ele ser eleito como um dos maiores líderes do mundo e uma das pessoas mais influentes do planeta. Ele esteve no Brasil 4 vezes e sempre em suas visitas ele atraiu multidões gigantescas. Ele era um papa conhecido pela sua alegria, pelo seu jeito carinhoso de transmitir a fé. Isso fez com que ele convertesse muitas pessoas ao catolicismo, especialmente os mais jovens. No final dos anos 90, os dogmas católicos estavam passando por muitos questionamentos, tais como os do aborto, casamento gay, ordenação de mulheres e celibato dos religiosos. Porém, João Paulo II se mostrou firme na defesa dos dogmas, defendendo sempre que aquilo que o magistério da Igreja diz é eterno, e por isso ele foi um ferrenho opositor dos modernistas. A sua luta pela Igreja foi tão forte que em 1992 ele escreveu o Catecismo da Igreja Católica, que permanece sendo o oficial até o dia de hoje e que nele se encontra toda a doutrina católica. E todos os católicos deveriam ter este livro. Ele criou a Jornada Mundial da Juventude em 1984, que existe até hoje, reunindo milhões de católicos de diferentes países em um único evento dedicado à fé. Ele foi responsável pela conversão de milhares de adolescentes e, graças a isso, ele dizia sempre: jovens de todos os continentes, não tenhais medo de serem os santos do novo milênio. E graças a isso, ele incentivou muitos jovens do mundo inteiro a também se tornarem religiosos, padres e freiras. Conta-se que por décadas não se via um papa tão querido quanto ele, um homem querido e popular que transmitia alegria e paz, incentivava sempre o perdão e o amor. Ele ficou conhecido por rezar todos os dias o Santo Rosário por rádio, tornando possível a participação de todos os fiéis. E em 2004 ele foi responsável pela cura de uma freira francesa que havia sido diagnosticada com o mal do Parkinson em 2001. E após ela pedir orações de cura ao Papa, uma noite depois ela foi curada repentinamente sem nenhuma explicação. E no dia 2 de abril de 2005, as suas últimas palavras foram: deixe-me ir para a casa do Senhor. E então ele faleceu algumas horas depois de dizer isso. E em seu funeral compareceram mais de 1.100.000 pessoas e mais de 500.000 pessoas ao redor do Vaticano, enquanto mais de 600.000 pessoas assistiam ao vivo pela Televisa em Roma. Ele foi beatificado em 2011 pelo Papa Bento XVI e canonizado em 2014 pelo atual Papa Francisco. São João Paulo II, rogai por nós. Amém. Padre Pio, quando invoca Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso e gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui? Ha dato 2 motivi. Perché ha rotto i miei piani. Penso che sia il comunismo. La fine del comunismo, perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, le giornate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II.